Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra que está em 1 Reis, capítulo 17, e versículo 2 a seguir. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou-se, porque não chovia sobre a terra. Nós vamos ver que no versículo 1, nós vamos ver que o profeta Elias, ele vai até Acabe e ele vai falar para Acabe que não choveria ali, segundo a palavra de Elias. Nós vamos ver que Elias, quando ele vai até Acabe, ele não vai dizer segundo que o Senhor me ordenou, mas ele vai dizer segundo a minha palavra. Aqui nós vamos ver a responsabilidade de Elias, mesmo ele sendo um profeta de Deus, ele vai dizer segundo a minha palavra. Ele poderia dizer segundo a palavra de Deus, mas foi segundo a palavra dele. Aqui nós vamos ver o compromisso, o comprometimento que Elias tem com o Senhor, por ele falar segundo a minha palavra. Ele não vai dizer segundo a palavra do Senhor. E nós vamos ver que Elias, ele era chamado, conhecido também como Tesbita, que era do território do lado leste do Jordão. E nós vamos ver que Elias, o significado do nome Elias, vem Javé é o meu Deus. E nós vamos ver que ele vai proclamar ali a palavra do Senhor contra os deuses pagãos. E nós vamos ver ali Elias, ele vai confrontar Acabe. E nós vamos ver que o Senhor vai dar ali para ele uma instrução, uma orientação, para ele ir até ao ribeiro de Querite. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor diz: retira-te daqui. Então nós vamos ver ali que Elias, ele vai beber a água do ribeiro, e nós vamos ver que o Senhor vai ordenar os corvos para levar para Elias pão e carne. E nós vamos ver que quando Deus dá uma ordem, está ordenado. Nada vai resistir à ordem a qual o Senhor vai passar, vai orientar, vai instruir. E nós vamos ver que quando passa os dias, nós vamos ver que a torrente do ribeiro, ela vai se secar, porque não chovia sobre a terra. Então nós vamos ver que o tempo determinado por Deus para a vida de Elias, para ele ficar naquele lugar, foi até que tivesse água, até que os corvos levassem para Elias ali o pão e a carne pela manhã e ao anoitecer. Nós vamos ver que, olhando na lógica do homem, não era possível. Mas nós vamos ver na lógica de Deus. Deus não trabalha na lógica do homem. Deus, ele não pergunta para o homem e não pede para o homem agir na lógica do homem. Nós vamos ver que
o Senhor dá a instrução e Elias, em momento nenhum, a palavra vai nos instruir, nos mostrar que em momento nenhum Elias vai dizer, mas eu não vou, porque são corvos que vão levar para mim a carne e pão. Em momento nenhum nós vemos Elias indagar ali a instrução que o Senhor dá. E sabemos que a instrução ao qual o Senhor nos dá é um nível ao qual nós temos que se submeter em obediência para que possamos avançar a outro nível. O quanto é maravilhoso ver e desfrutar do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Aqui nós vamos ver que Elias, ele vai desfrutar do cuidado de Deus. Deus vai usar aquele corvo para suprir a necessidade que Elias tinha. Quando a torrente de água se seca, o propósito já não é mais o mesmo. Muda, então, a direção do Senhor para a vida de Elias. Então nós vamos ver que o Senhor não age na lógica humana. Quando o Senhor chega até aquele cego Bartimeu e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Aqui Jesus já está demonstrando que Jesus não age na lógica humana. Nós vamos ver que quando Jesus chega e pergunta para ele, Jesus desejava a expressão dele para Jesus, porque ele podia chegar para Jesus e dizer, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero uma família, mas ele tinha um objetivo e ele diz, eu quero ver. Na lógica humana, era visto que ele queria ver, mas Jesus queria ouvir dele o que ele queria, o que ele desejava. E nós vamos ver que quando seca a torrente de água do ribeiro de Querite, encerra o tempo de Deus na vida de Elias naquele lugar. Trazendo para nós hoje, o que é que secou na sua vida, que o Senhor está pedindo para você sair desse lugar, porque esse lugar já não tem mais água para você, esse lugar já não sacia a tua sede e a provisão não vem mais, porque o tempo de Deus se encerra. E quando o tempo de Deus se encerra em nossas vidas, em um ambiente, em um local, não há provisão. E devemos esperar em Deus, a direção de Deus, para não agirmos na lógica do homem, porque nós seres humanos é de natural, nós agirmos e andarmos com os olhos que nós vemos e não com os olhos espirituais. Mas nessa tarde, o Espírito Santo de Deus toca profundamente no meu coração a nós refletirmos que Deus não age na lógica humana. Se o Senhor deu uma instrução para você, através da palavra, através da oração, através de uma direção, siga, porque Ele tem um propósito maior. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te louvamos, te bendizemos pelo poder da tua palavra. Assim como o Senhor falou com Elias, orientou, instruiu, trouxe a ele provisão, trouxe a ele as necessidades supridas. Sei que o Senhor também supre as nossas necessidades, nos dá direção, nos dá orientação, para que o propósito seja realizado, seja cumprido. Que nada venha nos paralisar e venha nos segurar aonde o Senhor já nos ordenou para sair.
nos dá clareza, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Aquele que está passando por um processo e que não compreendeu ainda o objetivo desse processo, traz a ele compreensão e clareza, e o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Também quero agradecer a todos os inscritos no canal, que Deus te abençoe e que essa palavra possa falar profundamente no teu coração. Deixe teu like, se inscreva no canal e compartilhe a palavra. Deus abençoe.